Graça e paz a todos, os amados e queridos irmãos do Ministério Nova Vida e a todos os amigos que nos acompanham através desse canal. Nós queremos nessa noite, através da palavra do Senhor, estar liberando essa palavra que é viva, poderosa e totalmente eficaz para transformar as nossas vidas. Nós queremos, nessa noite, estar meditando no Evangelho de Lucas e estaremos fazendo algumas considerações sobre a questão da entrada triunfal de Jesus e do que Jesus diz no momento em que entra em Jerusalém. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 28, vai relatar o comando de Jesus aos seus discípulos quando ele os manda ir buscar um jumentinho, no qual ninguém havia montado antes. Algo que era novo, algo que ninguém havia feito antes. Jesus, ele tem sempre esse padrão de abrir os portais para fazer coisas inusitadas, digamos assim. E aí a gente vai ver que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e eles prontamente obedecem, trazendo aquele jumentinho. E no versículo 35 do capítulo 19 de Lucas diz assim: Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E disse Jesus: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus, ele dá uma ordem, é prontamente obedecido, preparam aquele jumentinho no qual ninguém nunca havia montado. E ele se assenta naquele animal e ele vai entrar em Jerusalém no seu transporte, na sua carruagem. Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. Algumas pessoas muito felizes, os discípulos no meio de toda essa felicidade. Mas Jesus, ao ver Jerusalém, ele chora. E ele chora por esse motivo. Ele estava entrando como príncipe da paz. Mas porque não reconheceram o tempo da visitação do Senhor, eles iriam experimentar guerra, aflições, dores, sofrimentos. Tudo isso porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Se nós olharmos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a gente vai se deparar com a história muito conhecida dos dois discípulos no caminho de Emaús. E Jesus se aproxima daqueles dois discípulos e faz de conta que não sabe de nada. Jesus aí já está ressuscitado. E Jesus pergunta a eles:
que tinha acontecido? E eles, de uma maneira, como assim? E a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 14, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E aí eles foram contar a Jesus o que havia acontecido. Mas no versículo 21, é muito interessante porque ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Queridos, nós estamos aqui diante de uma situação que deve nos fazer refletir. Porque em Lucas, na entrada triunfal de Jesus, diz que os seus discípulos estavam ali e eles se alegraram, eles louvaram, eles exultaram pela entrada triunfal de Jesus. Colocaram suas vestes, ajudaram Jesus a subir no jumentinho. Mas depois da morte de Jesus, mesmo depois da ressurreição, porque esses discípulos, eles contam que as mulheres viram os anjos e que disseram que Jesus estava ressuscitado. Mas ainda assim, eles tomaram o caminho. Eles foram seguir o seu caminho. Por quê? Porque eles mesmo declaram a Jesus, sem reconhecer a Jesus, andando ao lado de Jesus. Eles reconhecem e eles fazem a declaração de que eles esperavam que Jesus fosse o remidor, o salvador, aquele que desfaria o controle romano de sobre Israel. E aí nós vemos na própria palavra declarando que eles entristecidos, eles ouviram as mulheres contando o que tinham visto, mas eles, ainda assim, estavam desacreditados. E tudo isso aconteceu com os discípulos, com esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas é interessante notar que eles tinham um padrão. Na mente deles tinha uma formatação. Eles esperavam um rei salvador. Eles esperavam um rei resgatador. Um rei que entrasse pelas ruas de Israel, de Jerusalém, montado sim, num cavalo, não num jumentinho. Cercado sim de um poderoso exército, não de pessoas que estavam ali dizendo bendito que vem em nome do Senhor. Mas eles participaram desse momento, eles participaram dessa festa. Eles também, com certeza, declararam bendito que vem em nome do Senhor. Mas o que é que acontece? Quando a situação contrária chegou, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi entregue na mão das autoridades, aqueles discípulos se frustram. Ainda quando recebem a notícia da sua ressurreição, de que ele estava vivo, ainda assim a credibilidade, porque foi frustrado
lá na frente. Lá na sua esperança, eu quero um rei que me livre de Roma. Eu quero um rei montado. Eu quero um rei com um exército. Eu não quero um rei humilde, servo. Eu não quero um rei montado num jumentinho, cercado de pessoas que não sabem manejar espada. Eles se depararam com as suas próprias frustrações, com as suas próprias desilusões. E quantas vezes isso nos acomete? Quantas vezes nós somos tomados por esses sentimentos, porque somos acometidos de coisas nunca antes vivenciadas. E nós estamos vivenciando isso no momento. O mundo inteiro foi paralisado por causa de um vírus. Fica a interrogação: foi o vírus mesmo que nos parou? Ou foi a nossa mentalidade? Será que foi o Senhor quem nos empurrou para dentro das nossas casas? Porque assim como naquela época, nós estávamos jubilosos, alegres, felizes, cantando, fazendo declarações verbais de fé. Mas o nosso exercício, a nossa prática diária de fé não era tão real quanto as nossas declarações verbais. Quantas vezes o que é diferente, o que é desconhecido, nos toma de sobressaltos e nós resolvemos tomar a direção do nosso próprio caminho. E Jesus chega e fica do nosso lado e fala conosco, mas os nossos olhos estão como que escurecidos, os nossos olhos estão como que impedidos de reconhecer o Senhor. Por quê? Porque na nossa mente já tem toda uma programação. Nós estávamos vivendo, amados, com as nossas próprias agendas, com os nossos próprios scripts. Nós tínhamos o controle de todas as coisas. Eu vou fazer isso, eu vou viajar tal ano, eu vou comprar, eu vou acontecer. E aí nós fomos pegos em algo inesperado. Algo entrou e ninguém disse bendito. Não, mas nós fomos empurrados para dentro das nossas casas. Um ambiente no qual nós estamos acostumados e conhecemos cada compartimento, onde nós sabemos onde colocamos as coisas, mas não conhecíamos as pessoas, não conhecíamos aqueles com os quais nós muitas vezes tirávamos as nossas fotos e postávamos como sendo as melhores famílias, aquelas mais equilibradas, quando na verdade o nosso exercício de fé diário sempre estava nos reprovando ou nos colocando de volta na recuperação. E nós fomos pegos pelos nossos próprios formatos, pelos nossos próprios pensamentos e nos deparamos com situações que antes tínhamos o controle absoluto e agora causa-nos muitas vezes dores, aflições, tristezas, decepções e tantos outros sentimentos que destrói, que arruína, que gera outros tipos de enfermidades. E tudo por quê? Porque a nossa mente estava com um formato. E aí o Senhor nos coloca dentro de casa para que os nossos formatos sejam completamente destruídos e reconstruídos segundo a boa formatação que existe nele mesmo. O formato de Deus sempre é mais excelente.
O formato de Deus é sempre o formato da sua palavra. Esse é o seu padrão. É o padrão onde aqueles discípulos chegam e começam a falar com a sua tristeza, com as suas frustrações, mas Jesus os confronta, começando chamando eles de quê? De nécios, de tardios de coração para crer. E aí Jesus precisa discorrer toda a escritura, começando por Moisés, indo até o momento do que lhe tinha acontecido. E é interessante que o momento que eles vão ter seus olhos abertos é o momento quando eles chegam no lugar onde eles iam ficar, na aldeia deles, no território, no ambiente deles. E eles insistem para Jesus ficar com eles, porque Jesus faz de conta que vai para frente, vai mais adiante, e eles insistem, Jesus fica com eles. E no partir do pão, na hora que eles estão sentados como família, quando Jesus parte o pão, dá graças a Deus e parte aquele pão, os olhos deles se abrem e eles voltam para Jerusalém, lugar de onde eles não deveriam ter saído. Mas, queridos e amados, vamos trazer isso como aplicação para as nossas vidas. Aqueles discípulos já tinham lido sobre Zacarias, quando Zacarias tinha declarado que o rei, o resgatador de Israel, entraria montado no jumentinho. Por isso Jesus discorre todas as escrituras, até que eles tenham seus olhos abertos. E nós temos acesso a essa palavra, quer no papel, quer no aplicativo, nós somos enxertados constantemente, diariamente, por essa palavra. Mas como reagimos quando as coisas não ocorrem como a nossa mente está acostumada? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso agir quando o medo bate à nossa porta? Quando estamos aflitos, ansiosos, angustiados? Se a palavra diz, Deus não nos deu espírito de medo, não tenha sobre você nenhuma ansiedade. O bendito seja o Senhor que dia a dia leva os nossos fardos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na palavra do Senhor nós temos recursos para combater toda formatação da nossa mente que está contra esta verdade. Mas será que os olhos do nosso entendimento estão como que impedidos de enxergar a salvação do Senhor? Porque estamos projetando como será depois da quarentena, como deve ser, como vai acontecer. Como é que a palavra do Senhor nos orienta a vivermos todos os dias? A palavra do Senhor diz que quando o homem faz planos, ele tem que dizer, se o Senhor quiser, eu irei para tal cidade, eu farei isso, eu farei aquilo. Nós estamos, queridos, sendo levados de volta por causa da muita bondade e misericórdia do Senhor, de volta ao lugar da onde a gente nunca deveria ter saído, do altar do Senhor. Nós fomos levados de volta para um ambiente onde se tornou difícil a convivência, que é os nossos lares, onde enfrentamos as pessoas que conhecem os nossos defeitos, mas que nós também conhecemos os defeitos delas. O lar, o lugar onde as nossas roupagens, eu vou usar uma expressão, a nossa máscara, ela não consegue permanecer em nós.
É muito bom louvar, cultuar numa entrada triunfante, como foi feito em Jerusalém. Mas e aí, quando nós estamos no lugar onde todos nos conhecem? O que fazemos quando nada está conforme aquilo que a gente desenhou? Quantas pessoas desenvolveram depressão, síndrome do pânico durante essa pandemia? Por quê? Porque se viu frustrada em seus projetos e planos. Tudo isso por quê? Porque quando o tempo da visitação do Senhor chega, a gente não reconhece. Esse é um tempo de visitação do Senhor. Nessa pandemia, sim, nessa pandemia. O Senhor tem nos visitado dentro das nossas casas. Mas o que temos feito com essa visitação? Como estamos respondendo a essa visitação? Abraão, ele recebeu uma visitação do Senhor. E o Senhor disse: me dá teu filho, teu único filho. E ele prontamente obedeceu. E ele leva o seu filho para ser sacrificado. Não chegou a sacrificá-lo porque o Senhor não chegou a sacrificá-lo fisicamente, porque ele já o tinha feito no coração. Nossa grande dificuldade em mudar os nossos padrões é porque nós somos demorados em obedecer. A gente nunca deveria ter deixado de obedecer, mas a gente foi se distanciando do Senhor, do altar. Queremos viver as coisas extraordinárias que Abraão viveu, olhar e não ter como contar as estrelas do céu, olhar para o chão e não ter como contar a nossa descendência. Mas e o nosso Isaac? E se o Isaac não for ninguém, se o Isaac for eu mesma, for você mesmo, querido, se somos nós que de repente temos que subir ao altar e esperar o cutelo descer sobre nós, para que nos tornemos um sacrifício agradável ao Senhor. Esse é um tempo de visitação do Senhor. Esse é um momento onde o Senhor quer que os nossos olhos sejam abertos. Esse é um tempo que o Senhor quer que vivamos por fé, uma fé obediente à sua palavra. Não só eu creio, eu vivo por fé de boca, mas de ações. Esse é um momento onde o Senhor tem nos chamado para que cada dia, não é de vez em quando, é de cada dia, possamos subir no altar e dizer: eu estou aqui, Senhor, eu quero ser o sacrifício. O sacrifício pode ser, de repente, abrir mão dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos, de dizer: Senhor, eu estou aqui, faça a sua vontade. Jesus, ele entregou todas as coisas. Jesus, ele se sacrificou, ele deu a sua própria vida. Não foi na cruz, foi no jardim. Quando ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Que o Senhor assim nos ajude a reconhecer o tempo da visitação do Senhor, a nos curvarmos e entender: eis aí o meu rei, humilde, montado num jumentinho, montado em algo, fazendo algo diferente, algo que ninguém nunca viveu, e esperando em fé cumprir fielmente os padrões do que Deus tem para cada um de nós. Querido Deus, entregamos as nossas vidas no teu altar. Queremos sim, Senhor, viver segundo os teus padrões.
Queremos, Senhor, não só ser como Abraão e ter algo para te sacrificar, mas queremos sim ser o próprio sacrifício. Queremos reconhecer, Senhor, que o teu jeito é melhor do que o nosso jeito. Queremos nos submeter aos teus padrões, à verdade da tua palavra. Queremos não ter um desenho pronto dentro de nós mesmos, mas queremos sim, Senhor, ter os teus desenhos, ter os teus desígnios, ter os teus planos e os teus propósitos estabelecidos sobre nós, reconhecer a tua visitação, celebrar a tua entrada, regozijar e fazer prontamente o que o Senhor nos pede, mas também nos submeter a viver os momentos difíceis e os momentos gloriosos na tua presença. Leva-nos de volta. Se há entre nós alguém que decidiu pegar o seu próprio caminho, atrai-o de volta para o teu curso, atrai-o de volta para a tua presença. Traz, Senhor, a abertura dos olhos do entendimento. Traz o quebrantamento no coração e conduz ao centro da tua vontade. Envolve, Senhor, envolve cada lar, envolve cada família. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que assim possamos viver os teus planos, os teus propósitos e não desprezarmos o tempo da tua visitação. Faz assim, Senhor, com cada um. Faz assim, Senhor, com cada família. Faz assim, Senhor, com cada nação, porque nós não podemos desprezar jamais o tempo da tua visitação. Faz isso, ó Deus, nós oramos e te pedimos no nome precioso e majestoso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe cada família para a glória do nome de Jesus.